Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa catedral, irmãos e irmãs que irão nos acompanhar, estão nos acompanhando pelas rádios, também pela internet. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa. Se durante a Quaresma nós fomos convidados a viver de maneira intensa aquele tempo de preparação para a Semana Santa, agora, da mesma forma, somos convidados a viver de maneira mais intensa ainda este tempo da Páscoa, porque a nossa fé se fundamenta nesta verdade: Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo, presente no meio de nós. E todos nós somos chamados a fazer a experiência da presença do Senhor Jesus no meio de nós. Jesus que ressuscitado, que caminha conosco, que vai nos acompanhando ao longo da nossa vida de cristãos, como acompanhou os discípulos de Emaús.
Hoje o Evangelho nos traz a experiência de Tomé. E pode ser que a dificuldade de Tomé seja também de muita gente. Muitas vezes, para acreditarmos, precisamos ver, precisamos tocar, precisamos averiguar. Mas é importante dizer que a lógica da fé é ao contrário. Primeiro precisamos crer, para que assim possamos ver, sentir, perceber. A experiência de Tomé, talvez hoje, quer nos ensinar isso. Precisamos primeiro crer, para podermos perceber este Jesus ressuscitado, vivo no meio de nós. Quem fica procurando sinais, quem fica procurando talvez algo muito espetacular para poder crer, nada vai ser suficiente para que a pessoa de fato tenha fé. Mas ao mesmo tempo é muito bonito perceber, quando as pessoas acreditam, elas veem as coisas de Deus, elas percebem os sinais de Deus. Escuto muito testemunho de pessoas que dizem assim: foi Deus quem colocou tal pessoa na minha vida, foi Deus que fez acontecer aquela situação para que eu pudesse perceber que estava no caminho errado. Tantas pessoas que acreditam estão percebendo a ação de Deus. Se nós não crermos, dificilmente vamos perceber este Deus que nos ama, que caminha conosco. Conta-se uma história que certa vez um homem muito triste, deprimido, gritou a Deus dizendo assim: Deus, fale comigo para que eu acredite que o Senhor exista. E naquela noite, naquele momento, um trovão ressoou no céu. Mas o homem, mergulhado na sua tristeza e dor, não percebeu que aquele trovão era o sinal que ele pedia de Deus. Continuou triste a sua caminhada e ainda mais forte gritou a Deus: mostre-me um sinal para que eu acredite na sua presença. E na noite escura, uma estrela brilhou de forma diferente. Mas ele não percebeu que aquele brilho da estrela era o sinal que pedia a Deus. Mais amargurado e triste, mais uma vez ele diz: Deus, realize um milagre para que eu acredite na sua força poderosa. E na casa vizinha nascia uma criança, mas ele não percebeu que a vida que vinha ao mundo era um milagre que ele havia pedido a Deus. E ainda mais amargurado, disse: Deus, toque-me para que eu sinta a sua presença na minha vida. E uma borboleta, de maneira leve, sutil, pousa sobre o seu ombro, e com a mão ele toca aquela borboleta, e não percebeu que aquele toque delicado, sutil, era o toque de Deus, para que ele sentisse a sua presença. E assim, meus irmãos, podemos ir caminhando pela vida e não perceber estes sinais de Deus, que vai nos mostrando o seu amor, a sua presença, que vai mostrando que caminha conosco, que está presente na nossa vida. Que nós possamos nesta Páscoa fazer esta experiência. O Senhor está no meio de nós, Ele caminha conosco, Ele mostra que está conosco todos os dias.
mas é preciso crer, é preciso ter fé. Pode ser que passamos pela vida e não percebamos Deus agindo no meio de nós. Tantas coisas acontecem e às vezes as pessoas dizem: ah, isso é coincidência, ah, isso tinha que ser assim mesmo, ah, porque era assim mesmo que ia acontecer. Mas é bonito perceber que a pessoa de fé vai vendo nessas coisas do dia a dia Deus agindo na vida dela. Que a Páscoa seja esse tempo de fazermos a experiência do Senhor ressuscitado no meio de nós. Gostaria de chamar a atenção para alguns pontos do Evangelho que hoje nós ouvimos. Diz aqui que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. E se chama domingo porque significa dia do Senhor. Para nós é o dia mais importante da semana. É o dia de nos encontrarmos com Deus na celebração da Eucaristia. Assim como os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana, e isso se tornou um costume entre eles, que permanece até hoje, né? O primeiro dia da semana, dia do encontro com o Senhor, se chama domingo. E como seria importante se nós levássemos a sério. O domingo é o dia do Senhor, dia de nos encontrarmos com o Senhor. É um dia de lazer, é um dia de descanso, é um dia para se fazer algum passeio. Mas, em primeiro lugar, é o dia de nos encontrarmos com o Senhor. Por isso é tão importante participarmos da celebração da missa, de nos encontrarmos com o Senhor, de fazer a experiência do Senhor no meio de nós, assim como os discípulos fizeram. Um outro ponto bonito, Jesus aparece no meio deles. Estão reunidos e Jesus se apresenta no meio deles. Como que nos ensinar que Jesus tem que estar no centro da nossa vida, no centro da nossa existência. Não podemos deixar Jesus na periferia da nossa vida, mas ao contrário, bem no centro, bem dentro de nós. Que Jesus esteja também sempre no centro da nossa casa, da nossa família, esteja no centro do nosso trabalho, que tudo que fizermos, nós tenhamos Jesus sempre no meio de nós, junto de nós. Outro ponto bonito, Jesus, ao aparecer no meio dos discípulos, ele diz: a paz esteja convosco. Várias vezes ouvimos isso no Evangelho de hoje. A paz é um dom do ressuscitado. Jesus ressuscitado nos comunica a sua paz. E Jesus se faz presente aonde se tem paz. Aonde tem a guerra, Jesus não está. Aonde tem intrigas, tem brigas, Jesus não está. Ele nos oferece a sua paz. E a paz de Jesus é a presença dele. Quando estamos em paz, Jesus se faz presente no meio de nós. Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e os envia para testemunhar o ressuscitado. Que bonito ver a primeira leitura de hoje. Pedro, que estava com medo, porque pensava que iria fazer com ele o mesmo que fez com o Mestre Jesus. Vimos na primeira leitura que ele anunciava Jesus Cristo, anunciava o seu Evangelho, e foi conquistando tantas pessoas, multidões de homens e mulheres, de doentes, que queriam ser tocados ao menos pela sua sombra. Jesus envia
os seus discípulos para testemunhar o ressuscitado. Podemos dizer, pelo batismo, pela crisma, nós também recebemos o sopro do Espírito Santo. E da mesma forma, Jesus nos envia para testemunhar a presença do Senhor ressuscitado no meio de nós. Aonde vivemos, na casa, na família, no trabalho, no lazer, aonde formos, ali nós devemos testemunhar que cremos em Jesus ressuscitado, vivo no meio de nós. E Jesus ainda dá aos seus discípulos o poder de perdoar os pecados. Tudo que perdoardes será perdoado, que não perdoar será retido. Aqui está, meus irmãos, a grande missão da igreja, de ser portadora da misericórdia de Deus. O Papa São João Paulo II, no ano 2000, na canonização de Santa Faustina, instituiu a festa da misericórdia. E a igreja, ela quer ser também aquela que traz, que mostra a misericórdia de Deus, sobretudo pelo sacramento da penitência, da confissão. Jesus é misericordioso, revela o coração misericordioso do Pai. Deus é misericordioso, sempre nos perdoa, sempre nos dá uma nova chance para recomeçarmos, para retomar a nossa vida crendo em Jesus. E da mesma forma que somos perdoados por Deus, tocados pela misericórdia de Deus, assim também todos nós devemos ser misericordiosos para com todos. Que o Senhor Jesus ressuscitado, vivo no meio de nós, que Ele possa ser sempre luz a iluminar, a conduzir a nossa vida, a vida da nossa família. Que nós possamos viver de forma muito intensa este tempo da Páscoa e sempre dizer ao Senhor: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Vamos repetir juntos? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia.